A leitura não é exatamente o fluxo tradicional, né? Aham. Mas eu busco identificar o comportamento de corretoras. É um pouco diferente do fluxo que a galera utiliza. Mas eu já olhava isso e já usava isso, por exemplo, putz, eu tinha uma formação gráfica e eu tinha um player importante na compra, então aquilo reforçava a minha ideia de compra e tal, né? Mesmo para venda. Só que aí o que aconteceu? Com o tempo, a gente foi captando esses dados e entendendo o seguinte: de fato, quem são os caras que mais ganham? Hoje tem estatística longa disso, né? Então, por exemplo, em todos os pregões, quantos pregões a UBS ganha? Ela ganha em 90% dos pregões. Ela tá ganhando nesse contrato tantos mil. Porque no Profit Chart você consegue ver todas essas informações, né? Então todo dia a gente coloca no nosso servidor ali, ó. O BS comprou aqui, vendeu aqui. Então, quer dizer, fica uma... Tanto é que o programador lá que cuida do servidor, cada hora ele fala pra eu comprar um storage, né? O nome, não sei nem o nome das paradas, só sai do bolso ali, né? Que vai armazenando informação. O Isaac, mandar um abração pra ele. Boa. Então, cara, foi isso assim, e aí assim, foi desenvolvendo isso, depois veio a questão das automações também, dos robôs, né? Então hoje a gente tem... Pode falar dos robôs? Pode? Claro que pode, pô. Temos 3 robôs, que é um pela Anelógica, o primeiro robô de fluxo da Anelógica, né? Que chama termômetro de mercado. Tem pela SmartBot. E tem um que é direto com a gente, que é via MetaTrader e tal. Então todos esses robôs são baseados em players, né? São baseados em comportamento de corretora. Uma grande sacada aí, que, cara, pra mim foi o grande diferencial, que eu nunca vi ninguém fazendo e que a gente teve essa sacada lá, foi beleza, eu tenho a estatística das corretoras que mais ganham, eu vou seguir esses caras. Então, geralmente, esse cara, quando entra, ele acerta o lado, né? Só que eu comecei a monitorar as corretoras que mais perdem. Então foi uma sacada legal, Você assim. ficar longe delas. Longe da delas. direção que elas estão. E, cara, assim, eu sou honesto, assim, né, Vasco? Eu tenho muito amigo aí de todas essas corretoras e tal, aqui. Parceria com corretoras. Sim. Mas se a corretora, ela faz propaganda no Instagram, depois desse vídeo aqui você vai ver uma propaganda de corretora, que são as corretoras que atendem varejo, pessoa física, e tá tudo bem. Estatisticamente ela perde mais do que ganha, porque a pessoa física perde mais do que ganha. Sim. Então a gente de fato comprovou o que a gente imaginava, né? Hoje eu, cara, tenho certeza que de fato a maioria das pessoas físicas perdem dinheiro no mercado, porque você vê o número dessas corretoras e... Sim. E elas estão sempre na ponta oposta. Estão sempre na ponta oposta. Cara, aí a gente foi fazer um monte de estatística, mas elas estão sempre na ponta oposta, mas elas tem meses que elas acertam mais que erram. A corretora de varejo, ela tem essa característica, ela acerta, por exemplo, 60% dos pregões no mês, né, e erra 40%. Só que a simetria dela é muito ruim. Então, quando ela perde, é aquele negócio do dia da loucura que ela perde pra caramba. E o big player, né, as grandes corretoras ali, que a gente identifica que são as que acertam mais, tem a assimetria justamente contrária. Até, às vezes, tem um dos nossos robôs que estava com 40% de acerto. Num prazo ali de 6 meses, tá 40% de acerto. Só que bem positivo. Por quê? Porque quando ganhava, dava aquelas raquetadas. Então perdia, ganhava bastante. É justamente o inverso da pessoa física, né? Legal. Então Cara, e assim, só te interrompendo. Você costuma operar a favor ou contra a tendência? Cara, eu costumo operar a favor da tendência. A favor da tendência. Não vou nem falar que costuma, é praticamente 100% Boa. Vou te fazer uma pergunta que eu já até imagino que você vai responder. Quando o índice está subindo 4.000 pontos no dia, um dos maiores vendidos são corretoras que as pessoas físicas mais usam. Certo? Varejo, Na maioria das vezes. Sim. Né? A gente pode deduzir, então, que se eles são os maiores vendidos, eles estão caçando topo. Concorda? Caçando topo, exatamente. Fazendo médio, né? Exato, porque se o preço subiu 4.000 pontos quase reto e a corretora X é a mais vendida, por exemplo, e tem a X, a Y, a Z, etc, né? E ela tá ali, tem o preço médio ali no geral, enfim, e tem lá, sou a mais vendida do dia, uma das mais vendidas e, né, como você diz, Curupira, né? Pé trocado, Curupira Trader, né? Estão caçando topo, basicamente, né? Como que você acha, basicamente, que isso poderia, né, ser diferente? O que você, já que você tem, enfim, você já estuda isso há muito tempo, enfim, o que diferencia, por exemplo, lógico, além do tamanho, etc., mas
O que diferencia os players que sempre estão normalmente do lado certo, na maioria das vezes, os players que, né, puta tendência de alta, etc. Ah, mas o cara faz preço, mas não sei o que, tá, beleza, né? Dos indivíduos que estão ali, basicamente, entre os mais vendidos, numa tendência fortíssima de alta. A que você atribui isso? Ao tamanho? Fala, não, a UBS é a mais comprada porque ela faz a porra do preço. No começo do pregão, ela socou uma venda, ficou, como se diz, ficou barato, começou a comprar, corrigia, papapá, comprava, varejo dando liquidez, ela comprando, varejo dava liquidez, ela comprava, varejo dava liquidez, ela comprava, enfim. É isso ou a gente pode dizer que há algo mais complexo aí no meio? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que assim, a maioria do mercado, a maioria das pessoas físicas que estão no mercado, não é esse perfil de quem está assistindo esse podcast, por exemplo. A maioria não está assistindo, a maioria entrou, colocou um dinheiro e está operando sem ver informação nenhuma. Cara, eu sinto isso, assim. Na loucura. Sabe? Na loucura. Essa parte, cara, tem muita gente que se engana, né, Vasco, que fala assim, não, mas a pessoa física o big player não tá nem aí pra pessoa física, porque a pessoa física é irrelevante, o prejuízo dela não é o lucro do big player. E não é verdade, se você olhar a quantidade de volume que a pessoa física faz no mercado, é bem expressiva, né? Ela faz um volume muito expressivo. Então, ela perdendo, todas as ordens que abriram no dia de compra, teve que abrir alguma de venda, né? Sim. A quantidade de contrato. Então, algum lado ganhou. Né? Então, ela perdendo, sim, o grande player leva esse lucro. Né? A outra parte do mercado que não é ela vai levar o lucro. Né? Entendi. Mas, assim, então eu acho que, primeiro, eu acho que essa realidade sempre foi assim desde quando eu comecei a ver. Inclusive, algumas pessoas, em algumas épocas, funcionou menos essa minha leitura. E aí tinha gente que falava, Fabrício, parou de funcionar agora, veio RLP ou veio não sei o que, não vai funcionar mais. Falei, cara, e aí a gente continuou usando e voltou a funcionar. Então, assim, são ciclos, né? Tem ciclos Sim. que ela dá uma enxugada e depois ela dá muito certo. Tá. Eu acho que isso sempre vai existir, sempre a pessoa física vai perder mais que ganhar, porque justamente a maioria das pessoas que entram, o cara entra no mercado, perde e aí para de operar. Ele entra, pode ganhar um pouquinho, aumenta a mão, perde e para de operar. Ele é pouco preparado, né? E assim, é pouco preparado. E normalmente, mesmo sabendo às vezes que precisa se prepara pouco, né? Menos do que deveria. Né? E enfim, fica essa... então, e é bom mandar a real, né, pra galera, né, cara? Claro, porque a gente quer que cada vez mais pessoas estejam no mercado, mas... Sim. A gente sabe o quanto é difícil, né? Sim, é difícil pra caramba, né, cara? Não, mexe muito com a gente, com o emocional. É extremamente complexo. E assim, e mesmo pra quem, lógico, você tem ali, tem um robô ali e tal, né? Eu acho que, inclusive, os robôs vieram pro mercado pra ficar. Eles já estão aí, inclusive, eles já ficaram, né? Não veio pra ficar, ele já tá ali, já é consolidado isso. Uhum. A gente tem HFT, por exemplo, há quanto tempo já? Né? Aí começam a vir os robôs, por exemplo, os robôs das suas estratégias, né, que você comercializa, etc. Mas o cara tem pouco tempo para operar, entendeu? Às vezes ele fala, de manhã e tal, não consigo, etc. E aí às vezes ele fica naquela, né? Ele fica assim, fala, eu tô aqui 9 horas, eu não sei se eu converso com o meu chefe ou se eu olho o gráfico. Eu não sei se eu atendo o telefone ou se eu olho o gráfico. Ou se eu olho, enfim, ou o fluxo, ou seja lá o que for, se eu olho o mercado, né? Aí, de repente, eu falo, 9h50, 10 horas de ter uma reunião. Ele tá louco pra clicar já, velho. A chance desse indivíduo fazer fazer merda, é muito grande. Entendeu? E aí, isso dificulta bastante, né, a performance dele. Em algo que já é difícil, né, velho? Que isso você pode... então tá bom, agora eu vou ficar só por conta. Agora vai ficar fácil. Não vai não, vai ficar difícil pra caramba, do mesmo jeito. Pior às vezes. Né? Exatamente. E aí o cara fala, beleza, eu vou pegar o robô ali e tal. Tem coisa melhor do que o indivíduo comprar um robô e entender o robô? Lógico que ele não precisa saber a programação inteira do robô, mas esse robô ele opera tendência, esse robô, ele, quando ele ganha 1, quando ele perde 1 também, mas a taxa de acerto dele é alta. Não, esse robô ele opera contra tendência, esse aqui é bom para mercado lateral, e etc e tal. Ou seja, o cara encontrar um combo, né? E a gente... É bem legal isso, quer dizer, você ter o robô, mas não ser aquele... Pode até ser um black box, mas você entender qual que é a estratégia que está por detrás dele, né? Sim. A gente faz uma comparação, as corretoras que a gente segue,
que a gente define como big player e segue elas, né? Busca seguir elas, no final do dia você vê o saldo dela ali, né? Então abriu tantos contratos, ficou comprado em tanto. Quando o saldo dela é positivo, a soma daquelas corretoras, a gente ganhou. E quando é negativo, a gente perdeu. Então, você vê quanto tá calibrado, né? Se isso não tivesse acontecendo, ia ser um alerta, cara, meu robô não tá funcionando, eu tenho que arrumar alguma coisa. Enquanto isso estiver funcionando, eu vou ter até uma segurança para perder, sabe? Porque quando eu perder e eu ver que, está perdendo, mas eu sei o motivo, porque esses caras aqui estão perdendo, né? Agora, tem um negócio engraçado, Vasco, interessante, aliás, né, nessa questão de robô, que é o seguinte, quando a gente começou lá atrás, eu falei ainda pros meninos, pô, a gente tá fazendo uma coisa que, será que a gente vai conseguir fazer um dia que a pessoa física não perca mais, né? Não perca mais dinheiro ali, a gente vai ter até dificuldade pra gente operar, porque a gente olha a pessoa física. Perca, né? E aí, cara, uma coisa assim que acontece com o nosso robô. Tem um robô que tá fazendo em um ano 23 mil pontos do índice. Tá, nossa senhora. 23 mil pontos fez nesses últimos anos e todo dia a gente atualiza. Ó, hoje ganhou tanto, a gente atualiza, todo mundo vê, sabe, bem transparente. Só que se eu te falar que a maioria das pessoas que passaram por ele perderam dinheiro. Porque pegou um período curto. Isso é foda. Então, cara, isso que é um negócio. Então, assim, aí eu cheguei na conclusão que não, mesmo com um robô que acerta muito, nós vamos perder do mesmo vamos jeito. Continuar e isso é, emocional, 2, falta literalmente, de gerenciar risco. Não, mas o robô gerencia o risco pra mim. Não, peraí, moço, o robô não coloca o dinheiro na conta, não. O robô não planeja. O robô não sabe quanto você ganha. Fabrício, esse robô opera quanto? Opera 2 contratos, tá bom. Quanto de dinheiro você vai colocar? Quanto de dinheiro você tem? Entendeu? Eu estou ciente que eu posso pegar um período ruim de um robô. Gente, vamos ser sinceros aqui, o robô nada mais é do que uma estratégia, que é executada automaticamente. Simples. Entendeu? Sem o fator humano ali. Emocional. Quando eu digo fator humano, é um fator emocional na hora de executar. Né? Na hora de executar e na hora de sair. E assim, isso é tão forte que, assim, até pra quem, né, não gosta de robô, beleza, tranquilo. Mas você também vai ter os períodos ruins na sua estratégia, né? E aí o pessoal entra no robô, por exemplo, e pega, por exemplo, um mês ruim. Pega um mês ruim, vai ter aquele período negativo. Né, aquele drawdown lá, etc. Uma hora vai aparecer. Não, normal, pelo amor de Deus. O pior momento, e aí que tá, né, até te interromper aí, Vasco, a gente tem até estatística disso, o pior momento pro cara entrar no robô é quando ele tá ganhando no nosso robô, pior momento. E quando tá perdendo, é o melhor momento, porque ele depois vem uma sequência de game. Historicamente é assim. Agora, o que geralmente os caras fazem? Os caras entram quando tá ganhando, e aí tomam o loss, saem quando tá perdendo e não pegam alguém. Isso é um ciclo eterno. Cara. Isso é probabilidade, cara. Sim, se você fala assim, qual que é a sua taxa de acerto? Você fala assim, minha taxa de acerto é 70%. Aí eu viro pra você e falo assim, nos últimos 10 pregões, quantos você acertou? Ele falou assim, 6. Eu falo, cara, tu tá perto de perder. Mas como assim? Não, eu vou ganhar os 10. Não, você pode ganhar os 10. Realmente, você pode. Mas, numa probabilidade, né? Exatamente. Numa amostragem, a cada 10 você perde 3. E aí, já se passaram 6 dias, você ganhou 6. Você tá próximo de quê? De perder. É isso aí.